Bom dia galera do Crocodilo Reaça, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Eu vou falar de uma surpresinha que está vindo aí para os ministros do STF e vocês vão ficar admirados daquilo, meus amigos, que está sendo preparado. Chega junto, senta o dedo no like aí, no site Necrópolis, e é do Paulo Capelli. Então assim, vocês se preparam para o teatro, para o chororô, porque, meus amigos, agora ferrou para essa trupe toda que está ao lado do Moraes. Trump prevê reação do STF e mira esposas com escritório de advocacia. O Trump e o Marco Rubio, quando soltaram a bomba ontem, e o Rubio foi certeira, sim, estamos vendo e há grandes chances. Só falou isso, foi curto e grosso. A matéria é do Paulo Capelli, do Metrópole. Portanto, o Trump, ele estudou quietinho, juntamente com a CIA, com o FBI, com o Elon Musk, os movimentos financeiros das esposas dos ministros. Entenderam? Antes do secretário falar, antes de trazer uma declaração oficial do secretário de Estado norte-americano, é o cara que é responsável pelas questões externas. Ele trouxe isso ontem no Congresso dos Estados Unidos. Ontem trouxe a tal da Eliane Cantanhede. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, as fontes com quem eu falei, ele deu de ombros, demonstra que ele não está muito preocupado. Aí 2 horas depois solta a pérola a Mônica Bergamo dizendo que, fazendo um monte de agressões ao governo Trump, aos Estados Unidos, numa reportagem que os ministros falaram off records, ou seja, sem apresentar. Trump prevê reação do STF, então ele já sabia o que ia acontecer. E mira esposas com escritórios de advocacia. O governo de Donald Trump mapeou os escritórios de advocacia de mulheres de ministros do STF e estuda estender sanções a cônjuges de magistrados, e não só cônjuges, como está falando aqui na reportagem, aos filhos também. O governo Donald Trump prevê uma reação de ministro do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas. Então veja só, ontem a reportagem trouxe somente a fala do Marco Rubio dizendo que poderia aplicar sanções e que as chances seriam muito grandes. Agora ele já fala na reação dos ministros quando as sanções forem aplicadas. Então já não é mais se ela vai ser aplicada ou não. É só saber a data em que isso vai ser aplicado. E por conta disso, analisa um próximo passo que pode atingir outros integrantes da corte e seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou magistrados do Supremo brasileiro casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções e análises, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. A medida não afetaria filhos de magistrados, uma vez que os bens não se comunicam. No Supremo Tribunal Federal, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Então vamos lá. São duas coisas. Uma é a ação do governo do Poder Executivo. A outra é a ação do próprio Congresso, onde tem uma legislação tramitando, prevendo que os próprios filhos dos magistrados sofrerão sanções também. E por que isso é muito importante de ser dito? Quando eles falam em mapear e dizem claramente que a maior fonte de renda dos ministros não vem do salário que eles recebem, mas dos gordos honorários que as esposas desses ministros recebem devido a um lobby feito dentro do próprio STF, então imagina só, a maior corte do país, a decisão final, esses escritórios de advocacia dessas esposas têm contas gordas, bilionárias com empresas, não só
brasileiras, mas multinacionais. E o que se suspeita é que eles identificaram algum tipo de transação irregular, tráfico de influência, utilizados pelo escritório de esposas de ministro para obtenção de gordos honorários. Sanções às empresas podem afetar a CBF, as empresas e principalmente o IDP, que é a principal fonte de renda do ministro Gilmar Mendes. As sanções aplicadas ao Moraes não é só o Moraes, vai acabar respingando nos seus pares. A primeira reação do STF vai ser querer mostrar que é forte, vão colocar a questão da soberania. E o ministro do STF, eles agem como esses animais. Eles não conseguem vir para trás, para o lado, para cima. Eles só conseguem olhar para baixo e para frente. Então, essas reações foram amplamente estudadas pelo Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos. Eles têm as informações de todas as movimentações financeiras, as bilionárias movimentações financeiras que passaram pelos escritórios de advocacia. Então, tudo isso vai ser exposto. E como é que vai ficar o jornalismo podre brasileiro e a opinião pública brasileira, sabendo que os proventos dos ministros advêm de gordos honorários de suas esposas que poderiam estar praticando tráfico de influência junto ao STF. É imoral parentes familiares de ministros poderem atuar junto à Suprema Corte ou até mesmo advogar, porque obviamente intimida a parte contrária, intimida o juiz singular, que quer, obviamente, ascender em carreira, intimida os desembargadores, e é mais impressionante isso que a Ordem dos Advogados do Brasil permite essa atrocidade. Então, nós vamos agora assistir de camarote o fogo no parquinho. Aguardem até o mês de junho. É óbvio que eu não faço isso por coisas que vêm do além, a gente tem informações, nós temos pessoas, fontes que atuam hoje junto ao governo americano, pessoas que realmente têm maior conhecimento do que está acontecendo, das leis americanas, assim como a gente conversa também com pessoas de Brasília o tempo todo. Nós tivemos hoje um atentado terrorista terrível, né, nessa madrugada em Washington, depois da meia-noite, e essa democracia, que é a maior democracia do mundo, vai saber dar resposta adequada a todo e qualquer terrorista, todo e qualquer narcotraficante, toda pessoa que for anti-americana, né, e antissemita. Então, todo o meu apoio ao povo de Israel, todo o meu apoio aos cristãos do mundo inteiro e todo o meu apoio ao governo americano, que está colocando ordem nesse galinheiro que virou, né, esse governo de Joe Biden, que infelizmente agora se apresenta com um câncer, já se alastrou para os ossos. Como cristão, eu oro pelo cidadão Joe Biden, mas eu tenho que dizer para vocês, ele infelizmente tornou o mundo um mundo muito pior, com as suas concessões, com a sua visão mais à esquerda, e aonde a esquerda entra é para fazer isso. Basta vocês verem o que acontece com os Correios, com a Previ, com o que está acontecendo com o Brasil, com a insegurança que o povo brasileiro vive hoje, né, com a violência tomando conta de todas as ruas das grandes cidades brasileiras. Infelizmente, isso é um resultado de anos que o nosso país tem tido de esquerda no poder. E eles fazem questão de esquecer isso e depois dizer que a culpa é do Bolsonaro. A gente faz essa prestação de serviço diário para vocês como um compromisso depois que Deus me devolveu a vida e me deu a oportunidade de viver. Eu sabia que tinha algo que eu deveria fazer, que não era só olhar para mim mesmo, mas olhar por vocês, pela nação brasileira, utilizar o conhecimento que eu adquiri com anos de estudo, de profissão, com aquilo que eu adquiri em Brasília, com o expertise que eu adquiri dentro da Câmara dos Deputados e trabalhando no governo de transição do presidente Jair Bolsonaro. Então eu quero agradecer a confiança de todos vocês. E ontem, quando eu fiz uma transmissão, que eu estava em live aqui no canal, eu mostrei para vocês, infelizmente nós vamos ter que ter remédios amargos, mas o porquê da comemoração e dos fogos ontem? Porque quando você tem um remédio amargo, mas ele é bom e eficaz, significa que a cura está próxima e a cura do Brasil está chegando. Não se esqueçam, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Então agora sim, me despeço de todos vocês, dizendo que a gente volta em mais lives durante o dia. Um abraço a todos, fiquem com Deus, beijo aqui do Jacaré e obrigado por sempre estarem aqui comigo. Tchau, tchau, pessoal.